Eu nunca imaginei que um dia viveria algo tão profundo. Sempre ouvi histórias de pessoas que diziam ter escutado a voz de Deus, mas confesso que eu duvidava. Pensava que talvez fosse invenção ou apenas fruto da imaginação. No fundo, eu até queria acreditar, mas meu coração estava pesado, cheio de dúvidas, medos e mágoas que eu carregava ao longo dos anos. Minha vida estava sem rumo. Eu me sentia vazio, solitário, e parecia que nada tinha mais sentido. Foram muitos os dias em que eu caminhava sem direção, apenas cumprindo a rotina. Eu sorria por fora, mas por dentro havia um deserto. A dor era silenciosa, mas real, e a sensação de abandono me consumia. Eu chegava a me perguntar: se Deus existe, por que não responde? Por que me deixa viver assim? Às vezes, orava apenas algumas palavras e parava, porque tinha a impressão de que ninguém me ouvia. Em lágrimas, cheguei a clamar: Senhor, se tu realmente me ouves, fala comigo. Eu preciso de uma resposta. Cresci em um lar onde a fé estava presente. Minha família frequentava a igreja. Eu sabia versículos de cor, ouvia histórias da Bíblia desde pequeno. Mas as lutas da vida foram sufocando aquela chama. Problemas na família, crises financeiras, sonhos desfeitos, mágoas não curadas. Tudo isso me levou a acreditar que Deus estava distante. Eu orava, mas parecia que minhas palavras batiam no teto e voltavam para mim. Quantas noites chorei no travesseiro sem ninguém perceber. Quantas vezes me perguntei se Deus havia me esquecido. Na tentativa de preencher o vazio, busquei refúgio em amizades superficiais, em distrações, em trabalho excessivo. Eu achava que me ocupar poderia me curar, mas ao final do dia, quando a casa ficava em silêncio, o peso retornava ainda maior. Foi nesse tempo que, mexendo em algumas coisas, encontrei uma Bíblia antiga guardada. Minhas mãos tremiam ao abri-la, como se segurasse a última esperança. E o texto que li parecia falar diretamente comigo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Aquelas palavras não eram apenas letras em uma página. Eram vida. Eram força, eram resposta. Pela primeira vez em muito tempo, senti que não estava sozinho. Mas ainda assim, havia uma guerra dentro de mim. A minha mente dizia: isso é apenas coincidência, você abriu por acaso nesse versículo. Mas meu coração insistia em dizer: Deus está falando com você. E foi esse conflito que me levou a começar a orar todas as noites. Às vezes eu não conseguia falar muito, apenas repetia em lágrimas: Senhor, fala comigo, não me deixa sozinho. Essa oração simples se tornou meu clamor mais sincero. E embora eu não tivesse uma resposta imediata, percebia algo mudando dentro de mim. Era como uma chama fraca, mas viva, que voltava a acender. Ainda assim, a luta contra a incredulidade era constante. O inimigo sussurrava: você não é digno de ouvir Deus, ele não se importa com você. Mas eu lembrava de João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E isso me fazia continuar. Foi então que aconteceu. Em uma noite como tantas outras, ajoelhei no chão do quarto cansado e sem forças. Apenas fechei os olhos e disse: Senhor, se realmente és real, se ainda tens algo para mim, fala comigo de uma forma que eu entenda. Eu não aguento mais viver assim. E naquele momento, algo extraordinário aconteceu. O ambiente mudou. O quarto foi tomado por uma paz indescritível, uma presença tão real que minhas palavras não podem explicar. Não era medo, mas uma paz que envolvia todo o meu ser. O silêncio se tornou sagrado, como se o tempo tivesse parado. Foi então que ouvi. Não era uma voz física, mas era clara, inconfundível, suave e firme ao mesmo tempo. As palavras foram: eu sempre estive aqui, nunca te abandonei. Volta para mim, e eu te mostrarei o caminho.
Naquele instante, meu corpo inteiro se arrepiou. As lágrimas escorriam sem que eu pudesse controlar. Eu sabia que não era minha imaginação. Aquilo era real. Eu havia ouvido a voz de Deus. Chorei como nunca havia chorado antes. Era como se cada lágrima lavasse anos de dor e solidão. Ajoelhado, entreguei novamente minha vida a Ele e disse: Pai, eu sou teu. Me guia, me restaura, me ensina a te ouvir todos os dias. Senti como se correntes invisíveis fossem quebradas e um peso enorme saísse de sobre mim. A partir daquele dia, minha vida começou a mudar. Não que os problemas tenham desaparecido de repente, mas agora eu tinha certeza. Eu não estava mais sozinho. Deus caminhava comigo. Portas começaram a se abrir. Relacionamentos foram sendo restaurados. Minha saúde emocional foi renovada pouco a pouco. Era como está escrito em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Hoje, olhando para trás, eu entendo que cada dor, cada noite de silêncio, me levou até o encontro mais importante da minha vida. Deus nunca se afastou de mim. Eu é que estava distante, distraído pelo barulho do mundo e pelas minhas próprias dores. Ele sempre esteve lá, esperando o momento em que meu coração se abriria de verdade. E é por isso que eu compartilho essa história. Para dizer a você que me ouve, Deus ainda fala. Ele fala através da palavra, fala em sonhos, fala no silêncio e até em um sussurro suave na alma. Talvez você esteja se sentindo esquecido, mas Ele está mais perto do que imagina. Basta abrir o coração e dizer: Fala, Senhor, o teu servo ouve. 1 Samuel 3:10. O dia em que ouvi a voz de Deus não foi o fim da minha história, mas o início de uma nova vida. E essa mesma experiência pode acontecer com você, porque o Deus que falou comigo é o mesmo Deus que deseja falar com você.